E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Você pode se sentar em nome de Jesus. Versículo 3 diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Quantos aqui são cristãos? Acho que a maioria é cristão, está caminhando. Então você conhece essa mensagem. Vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Estou cansada do microfone. Não, eu vou pregar e vocês vão me ouvir. É bom que prende mais atenção. O primeiro milagre de Jesus foi sobre transformar a água em vinho. A mãe de Jesus vai anunciar a Jesus. Eles estão em um casamento. E aí a mãe de Jesus vai anunciar a Jesus: olha só, não tem vinho. Acabou o vinho. E quando acaba o vinho? Quando acaba a alegria? Quando a gente fica sem alegria? Já passou por isso? Levanta a mão. Será que sou eu? Tem dias que nós perdemos a nossa alegria. Estamos em situações e circunstâncias que aparentemente vai tudo bem. Era uma festa. Eles haviam se programado. Eles haviam abastecido a casa com alimentos. Eles haviam se programado com vinho. Eles haviam se programado com as bebidas. Mas em determinado momento, não sei porquê, eu não sei se eles estavam mal programados ou porque tinha que acontecer. Alguém bebeu vinho além da conta e eles não contaram com esse beberrão e acabou o vinho. A alegria foi embora, porque na palavra de Deus a alegria, vinho é sinônimo de alegria. Quantas vezes nós estamos caminhando, estamos andando e está tudo bem, temos tudo planejado, eu acordo cedo, eu vou trabalhar, deixo meu filho na escola, que eu faço inúmeras coisas, inúmeras tarefas. Em algum momento eu não venho contar que acabe a minha alegria. Estava tudo programado, tudo planejado. É normal, segunda-feira eu acordo 5 horas, terça-feira também, quarta-feira o mesmo horário, quinta-feira também, sexta-feira, mas sábado aconteceu alguma coisa que te impediu de cumprir a sua rotina. E porque você perdeu, não sei, você perdeu alguma coisa, você não pode cumprir a sua rotina. Às vezes vem uma enfermidade, você não pode cumprir a sua rotina. Às vezes vem uma conta que você precisa pagar e você não consegue cumprir a sua rotina. Alguém na sua família morre, vem um velório, um cemitério, e você não consegue cumprir com a sua obrigação e com a sua rotina. E de repente tudo para porque acabou a sua alegria. E quantas vezes nós estamos sem a alegria de viver? Estamos sem a alegria de continuar, estamos sem ânimo. Está indo tudo bem, até que acaba o vinho. Mas Maria, nesse contexto, ela vai pedir para a pessoa certa. Ela não pede, ela comunica. Tem coisas que nós não temos nem que pedir a Jesus, é só comunicar. Mas Ele sabe. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele também é onipotente. Foi falando de poder nessa noite. Jesus tem poder. Ele é onipotente, é um título dele, ninguém vai tirar isso dele. Ele tem poder para curar, para sarar, para libertar, para transformar. E é o poder de Deus que opera em mim e em você nos nossos piores dias. A palavra do Senhor diz que é o poder dele que nos mantém de pé. É o Espírito Santo de Deus. Tem coisas que acontecem, não foram premeditadas, não foram calculadas, mas simplesmente acontecem. E o que você vai fazer quando acabar a sua alegria, quando o vinho acabar? Você vai deixar que o vinho acabe e você não vai dizer nada para Jesus. Às vezes o vinho acaba e a gente não tem coragem de contar para quem está ao nosso lado. Nessa situação aqui, Jesus não havia operado milagre ainda. Mas Maria conta para Jesus. Será que ela esperava que ele fosse fazer um milagre? Ou ela só queria desabafar com o seu filho?
Às vezes você precisa contar com quem está ao seu lado. E você precisa declarar, e você precisa dizer: a minha alegria acabou. Deus nos fez pessoas sociáveis. E nós precisamos entender que se Deus nos criou em uma comunidade, não é só porque dependemos de Deus, mas porque precisamos uns dos outros. Não sei se Maria contava com o milagre da transformação da água em vinho. Talvez ela quisesse só desabafar com Jesus. Jesus, acabou o vinho. E agora? Para quem você tem falado quando a sua alegria acaba? Com quem você tem conversado, desabafado? Às vezes as lutas estão nos matando e nós não temos a capacidade de abrir a nossa boca e contar para quem está ao nosso lado. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou cansada. Eu estou cansado. A minha alegria acabou. Porque nós nos sentimos pressionados pela sociedade a sempre sermos 100%. Estamos pressionados pelas pessoas à nossa volta a sempre estarmos sempre sorrindo, estarmos sempre bem. Mas tem um momento que a alegria acaba e você precisa contar para alguém: a alegria acabou, eu não estou bem. Aleluia, Jesus. Creio que não por uma questão de coincidência, mas pela mensagem que Deus já havia me dado. Eu fiquei sabendo, me contaram que alguém se suicidou no shopping da Pedreira hoje. Será que essa pessoa contou para alguém que a alegria dela havia acabado? Será que essa pessoa comunicou a alguém que ela não tinha mais prazer de viver? Será que essa pessoa falou para Deus, se é que ela sabia que Deus existe? Que ela não estava mais aguentando. E quantas vezes você chega aqui sem estar aguentando e a palavra te dá ânimo? Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas e na sua casa? E lá no casamento? Onde aparentemente não é uma igreja, é um lugar normal, o casamento é uma festa. Quem é que vai querer estragar o prazer do outro? Porque nós ficamos assim: não, se eu contar que a minha alegria foi embora, eu vou estragar o prazer da outra pessoa. E lá no casamento não é lugar de faltar alegria. No casamento é lugar de ter alegria, é lugar de festa, é lugar de dançar, é lugar de beber, de se alegrar. Mas foi lá no casamento que Maria disse para Jesus: acabou o vinho, não tem mais alegria. Ela falou na hora certa e para a pessoa certa. Você está por aqui e você não compartilha para ninguém que você está por aqui. Você está a ponto de ter um infarto e você não conta para ninguém as dores do peito que você sente, só você e Deus sabe. Você está a ponto de se matar e você não conta para ninguém que o vinho acabou. Porque você sabe que você tem que ser uma rocha para essa pessoa. Você sabe que você tem que ser aquela autoridade que as pessoas esperam. Aí você não conta que o vinho acabou. Como é que a minha esposa, como é que os meus filhos, como é que o meu funcionário, como é que o meu irmão vai ter estrutura para ouvir que eu não tenho mais alegria? Essa pessoa que depende de mim. Jesus não dependia mais de sua mãe Maria, era um homem adulto. Porém, sabe aquele orgulho de mãe? É meu filho. Eu não posso falar para meu filho, é meu filho. Porque mãe pensa e pai pensa, mais mãe eu acho, né? Mais coisa de mulher. Que vai carregar o filho no colo até os 100 anos de vida do filho. Mas você cria pessoas para te ajudarem em algum momento. Você precisa entender que o seu filho, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou o teu amigo, alguém que está à sua volta, já usufruiu bastante de você. Tem momentos que você vai ter o que pedir, ou essa pessoa vai ter algo para te proporcionar. Pare de achar que é só você que tem que oferecer e dar. Quem está à sua volta tem que ter algo para te oferecer também.
E nós nos desgastamos, nós nos matamos, nós morremos, até nos suicidamos. Porque achamos que ninguém tem capacidade de nos ouvir, de nos aconselhar e de nos ajudar. Você vai deixar o adversário te matar com seus problemas porque você não tem a capacidade, como foi cantado aqui, de quebrar-se. Se quebrar não é só se quebrar diante de Deus. Às vezes você pensa que Deus quer você quebradinho na presença dele, chorando só para ele ouvir. Só que tem momentos que ele vai tratar o meu coração e o seu coração te quebrando na frente de alguém, para que essa pessoa veja que você não é uma fortaleza, mas que Deus é uma fortaleza. Ele é um refúgio. Tem momentos que eu e você vamos precisar ver fortalezas se quebrarem para pararmos de depender das fortalezas terrenas e colocar a nossa vocação, o nosso anseio em Deus. Ele é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. E se você não vê o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu chefe, ou a sua empresa, aquelas coisas que são fortalezas para nós, se quebrarem em algum momento, nós não vamos colocar a nossa dependência no Senhor. Acabou o vinho. E aí como é que faz? Deus tem o que eu e você precisamos. Mas talvez, essa pessoa que está ao teu lado, ou você não conhece quem está ao teu lado, alguém lá na tua casa, precisa ouvir de você que a sua alegria está chegando ao fim. Que você não tem mais prazer em viver. Que daqui a pouco, só mais um pouquinho, você se corta, ou você se enfoca, ou você pega um 38 e acaba com a tua vida. Você vai esperar isso acontecer para se darem conta que você não tinha felicidade, apesar da sua rede social dizer o contrário, apesar dos seus sorrisos falsos, apesar da sua carinha maquiada, seu rosto sem barba, alfeitado, seu cabelinho cortado. O que você está esperando para confessar? O que você está esperando para poder pedir? Você pode orar por mim, irmã, eu não estou bem. Gabriel, hoje é você que vai orar por mim porque eu não estou bem. Eu estou morrendo. A minha fé está se acabando. Ensina ao outro que você tem limites. Fale para você mesmo, você tem limites. Fale para Deus, eu tenho limites, eu não estou suportando. Reconhecer a fraqueza não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Pessoas fracas não reconhecem que são fracas. Dizem sempre que são fortes. Essas pessoas são as mais fracas emocionalmente que você pode encontrar. Porque se você não sabe lidar com a sua fraqueza, você morre. O apóstolo Paulo ele vai dizer, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia. Quando eu reconheço que eu estou no fim, quando eu reconheço que sem Jesus eu sou um vacilão, eu vou pecar, eu vou pro inferno, é aí que eu encontro força. Aleluia. A minha força não está no título de apostolado, a minha força está em Deus. Aleluia. A nossa força está no Senhor. Glória a Deus. O nosso refúgio é o Senhor. Aleluia. Até quando você vai ficar andando, empurrando a sua vida como se tudo estivesse bem? Chora. Chorar faz bem. Talvez previna um infarto. Chorar faz bem, se aconselhar faz bem, conversar faz bem, se trancar te faz mal. A depressão está lá te rodeando, a enfermidade, a ansiedade, doenças psicossomáticas, porque nós não confessamos, porque tem momentos que a gente não consegue orar. Tem hora que eu não consigo orar. Aleluia.
Tem hora que eu coloco o joelho no chão e eu só posso dizer, Deus me ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo com a minha alma. Aleluia. Tem momentos que a pregadora não consegue orar. Aí eu preciso confessar para quem está ao meu lado. Eu não estou bem. Eu não sei o que está acontecendo, se são hormônios. Eu não sei se é opressão maligna. Eu não sei, mas eu preciso que você ore por mim. Aleluia. Reconhecer fraqueza é livramento. Porque no dia da adversidade, quando você reconhece que você está cercado e você clama por ajuda, você é socorrido por Deus. Aleluia. Não despreze a ajuda que Deus te deu, colocando pessoas ao seu lado. Tem coisas que não vai ser Deus divinamente. Vai ser Deus divinamente usando alguém de carne e osso como eu e você. E você precisa reconhecer que é o poder dele se aperfeiçoando para a tua vida. Porque nós temos tanta dificuldade em reconhecer nossa fragilidade. Eu não vou olhar para os homens. Mas eu acho que os homens, né, Diego, né, Júnior, Ricardo, Gabriel, os homens são as pessoas mais difíceis, irmão José, de reconhecer que estão mal. Eu não posso falar para minha mulher que eu estou mal. Eu sou o cara que paga as contas. Eu não posso falar para o meu filho que eu não estou bem. As contas não vão bem. Eu não preciso contar isso para ele. Ele vai me achar um fracassado. Conta. Porque vai chegar um dia mal na vida dele também. Ele vai achar que você nunca fracassou. E ele precisa saber que também era difícil para você. Ele precisa se ver em você. Ele precisa saber, começar por você, pai, que o mundo é difícil. Mas se você botar a banca para ele, vai ser mais difícil ainda para ele conquistar. Pô, eu sou ninguém então. Meu pai era o cara, meu pai nunca deixou faltar nada, meu pai ele simplesmente resolvia tudo. Como é que vai ser para mim? Eu não sei nada do mundo, nada da vida. Conta, confessa. Fala para sua família. Mulheres, aprendam a dar responsabilidade para os seus maridos também. Tem coisas que as mulheres querem pegar para elas e não conseguem compartilhar com os homens. Eu dou conta. E tem hora que você não dá conta. Tem dia que você não quer fazer nada em casa, mas você faz. Porque é simplesmente a sua obrigação de fazer. Ele precisa saber que tem dias que você não está bem. Aí depois ninguém consegue entender. O marido não entende por que você toma vários remédios. A mulher não entende por que você toma vários remédios. E ninguém entende por que o nível de estresse. O que está acontecendo? Porque de alguma forma isso vai sair. Confessa. A nossa geração é a geração mais doente emocionalmente. Porque nós estamos pessoas difíceis de se relacionar, de tratar um com o outro. Tratamos com a internet. Eu sinto alguma coisa, ao invés de contar e confessar, eu vou lá no YouTube, eu vou lá no Instagram, eu vou lá pesquisar o que está acontecendo com o meu corpo. Eu não conto, eu não converso, eu não compartilho, eu não falo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou lá para a IA. E essa IA está tomando lugar, em primeiro lugar, do Espírito Santo. E depois, o lugar de nós termos bons amigos. Porque hoje o melhor amigo dos jovens e de pessoas mais velhas até é a IA. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos, irmãos. E as coisas estão indo cada vez de mal a pior. Não conseguimos mais conversar. Famílias que não conversam, casais que não conversam, filhos que não conseguem conversar com seus pais, pessoas cada vez mais silenciosas, mais trancadas. Mas vai mexer no histórico do telefone dele. Tá tudo lá. Tudo que passa por aqui, tá tudo lá no telefone. Tá tudo registrado.
A sua alma está ficando registrada no seu telefone celular. E você não sabe lidar com a sua alma. Nós não sabemos lidar com os nossos problemas emocionais. Nós temos uma alma é nossa. E não sabemos lidar com ela, mas a Iá sabe. É sério, igreja. Aleluia. Cuidado. Antigamente não se falava muito de doenças psicológicas, mas elas sempre existiram. Pessoas que já estavam no seu limite, cansadas. Antigamente mulheres ficavam oprimidas, cansadas. Seus maridos não as ouviam porque simplesmente elas tinham que ficar dentro de casa, criando seus filhos, fazendo bolo, vendendo para fora. Seus maridos lá fora trabalhando. Eu só tenho que trazer o pão e mais nada. Só que Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para nos relacionarmos. Aleluia. Glória a Deus. A alegria. Cadê a sua alegria? Quanto tempo que você não encontra com ela? Quanto tempo que você não sorri de verdade? Quanto tempo? Quanto tempo que você de verdade não olha para dentro de você e diz assim: eu sou feliz, eu sou alegre? Há quanto tempo que você não tropeça mais com a tal da alegria? E olha, é dia de festa. Você vai em resenha, você vai em casamento, você vai em aniversário, você vai em reunião de igreja, lá nas bodas. Ninguém sabe, mas o vinho acabou. Aleluia. Só alguém corajoso ou corajosa, como Maria, vai dizer: olha aí, Jesus, o vinho acabou. E ela vai falar para alguém que aos olhos carnais, eu vou falar como Maria carnal, não como Maria mulher espiritual, era inferior a ela, era filho. Ela não tinha feito milagres ainda. Não sei se ela esperava um milagre. Ela só fala para ele. Aleluia. Sabe por quê? Você sempre vai falar e vai confessar para alguém que demonstra ter equilíbrio e domínio próprio. Ainda que Jesus não tivesse feito um milagre, ele tinha domínio, ele tinha autoridade emocional. Porque a palavra do Senhor vai falar no livro de Gálatas que o fruto do Espírito é paz, é amor, é domínio próprio, é alegria. Isso ele tinha. Ela vai contar para quem pode, talvez conversar com ela e instruir ela. Glória a Jesus. Conta para quem pode fazer algo por você. Conta para quem, de alguma forma, em algum momento, demonstra ter mais equilíbrio que você. Não conta para qualquer um, não. Porque você vai continuar se cortando, vai continuar se matando, continuar sem força espiritual para orar. Conta para quem resolve. Aleluia. Primeiro lugar é o Espírito Santo. Segundo lugar, quem tem o Espírito Santo. Para de contar para qualquer pessoa. E aqui, como eu falei, a mensagem seria breve. Deixei para você, nessa noite, essa mensagem de reflexão. Que você possa refletir junto com o Espírito Santo. Quero que você grave a mensagem, por isso eu estou pregando breve. Porque o Senhor é educado. Ele não vai ficar misturando um monte de palavras para você não entender nada. Nessa noite, você precisa guardar no seu coração esse ponto de reflexão. Quando acabou a minha alegria, como é que eu faço para resgatar a alegria que eu perdi? Eu nem sei quando. Se coloque de pé, eu vou orar por você. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Amado Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero orar pela tua igreja, Pai. Pai, se o Senhor liberou esta palavra, porque o Senhor sabe que tem pessoas doentes da alma neste lugar. Quero te pedir, Pai, perdão, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos falar, Pai, que estamos mal, passando por dificuldades.
Toma, Senhor, o coração e a mente, Pai, de cada homem e de cada mulher. Eu quero repreender nessa noite todo o infarto, todo o AVC, todo o espírito de morte, depressão, ansiedade, todo espírito maligno que queira ofuscar a glória de Deus na vida deste homem e desta mulher. Deus, eu entrego nas tuas mãos, Pai, o emocional desta mãe, deste pai, desse jovem que está aqui, que está em casa. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, Pai, a nos comunicarmos com a nossa família, Pai. A falarmos aonde dói, a comunicar com nossos amigos, irmãos em Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nenhum espírito maligno, Pai, venha encontrar legalidade por falta de fé em nossos corações. Pai, eu abençoo os meus irmãos. Eu te peço libertação. Eu te peço cura. Eu te peço sabedoria e entendimento para que eles possam saber com quem falar, por que falar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venha a ser cancelado todo plano de Satanás na vida da tua igreja, Pai. É o que eu oro, peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que o Senhor te dê ousadia para você falar, confessar o que você precisa falar, o que você precisa confessar. Não morra por falta de humildade. Coloca para fora a sua dor. Amém? Que Deus abençoe a igreja de Cristo.